missa hoje. Graças a Deus estou pregando. Neemias, capítulo 1, versículo 1. O nome Neemias significa Jeová consola. Quem crê que Jeová consola? Amém? Ele consola. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restavam do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Senhor, desde já toma conta, porque a palavra é tua. A igreja é tua. Cuida da minha vida, Senhor, e que eu possa aqui nessa noite falar apenas aquilo que o Senhor direcionou. Porque horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Poder assentar. O tema da nossa mensagem dessa noite é aquela pergunta ali. Como estão os teus muros? Vamos repetir? Como estão os teus muros? Amém? Ali nós temos a imagem da muralha teodosiana, né? Da antiga Constantinopla, uma parte que foi reformada, foi revitalizada, né? É grande a muralha? Grande, né? Pode passar, irmã. Definição de muralha. Vamos lá, muro extenso, alto, espesso, geralmente composto por grandes blocos de pedra e construído para defender fortalezas, cidades, dos eventuais ataques dos inimigos. Mas eu quero voltar aqui em Neemias capítulo 1. Neemias recebe a notícia sobre a cerca de Jerusalém. E ali ele tem algumas informações. A primeira delas: o povo estava em grande miséria. O povo estava em grande miséria. Mas eu atento para a segunda informação. Os muros estavam fendidos. Os muros estavam com brechas. Os muros estavam caídos. E a terceira informação: as portas estavam queimadas. Primeira, o povo estava em miséria. Segunda, os muros estavam fendidos. Terceira, as portas estavam queimadas. Interessante, quando Neemias recebe essa informação, a palavra fala que ele chorou durante vários dias. E eu comecei a pensar nisso, porque Neemias chorou durante vários dias. Porque Neemias, meu amado irmão e irmã, ele era copeiro do rei. O cara estava no palácio. Se você for pensar pela teologia da prosperidade, ele estava no bem bom. Ele tinha prosperado. Ele estava tranquilo. Ele estava no palácio real. Ele servia ao rei. E o copeiro nessa época, além de tomar conta, além de cuidar do rei, ele ainda era quase um conselheiro real. Olha só. Mas Neemias, quando recebe a informação de que os muros de Jerusalém estavam fendidos, destruídos e as portas queimadas, ele é levado ao choro. Porque Neemias entendia
o que significava Jerusalém. Jerusalém era um projeto de Deus. Jerusalém não foi um projeto de reis. Ele foi um projeto que veio do céu. Jerusalém era um projeto divino. E agora o projeto de Deus estava praticamente destruído. O que tinha sobrado estava na mão de saqueadores. Jerusalém já não estava mais protegida. E por que a importância do muro? Naquele período, uma cidadela, ela só estava protegida se ela estivesse cercada por muralhas, por muros. Se não fossem os muros, ela seria um alvo fácil. Ela seria um alvo fácil para os seus inimigos. E agora Jerusalém, que era outrora um projeto divino, um projeto de Deus, Jerusalém estava com seus muros fendidos, destruídos, as portas queimadas. Eu quero conversar contigo nessa noite sobre um outro projeto de Deus. E nesse projeto você não pode descuidar. Nesse projeto, você não pode descuidar momento algum. Eu quero falar sobre família nessa noite. Eu quero perguntar como é que estão as muralhas da sua família. Eu quero discutir com vocês aqui nessa noite como é que estão as muralhas das nossas famílias. Muralha significa proteção. Proteção de vidas. Proteção de pessoas. Eu quero te perguntar nessa noite, como é que estão os muros ou as muralhas que protegem as nossas famílias, protegem os nossos filhos, protegem as nossas esposas, protegem os nossos maridos, protege a família de uma forma geral. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Quem é vô ou vó? Quem é mãe? Essa mensagem é para todos nós essa noite. Eu quero trazer aqui alguns dados para a igreja, dados alarmantes do que tem acontecido no nosso mundo. Pode passar, irmã, fazendo um favor. Vamos lá. Eu vou trazer aqui agora alguns dados sobre a igreja. Porque a igreja é formada por família, certo? A igreja, a princípio, é formada por famílias. Inclusive, se a família não vai bem, a igreja também não vai bem. Inclusive, a família é muito mais importante. A família é um projeto de Deus. Desde o Éden até aqui. E não é à toa que a família tem sido tão grandemente atacada. Passa-se anos, passa-se séculos e a família continua sendo atacada. Mas olha só, Europa, dá uma olhadinha naquelas informações lá. Na Inglaterra, esses aí são dados dos últimos anos, tá? Mais ou menos dos últimos 5 anos, e alguns são estimativas. Na Inglaterra, fecha-se 20 igrejas por ano. A cada ano, a Inglaterra tem fechado 20 igrejas. Segunda informação, na Dinamarca, 200 igrejas foram consideradas inviáveis. 200 igrejas foram consideradas inviáveis. O que é uma igreja inviável? É aquela que não consegue se sustentar. Na Alemanha, 515 igrejas católicas fecharam nos últimos 10 anos. Igrejas católicas. 515. Mas, irmão, é igreja católica? Sim. Mas isso respinga em nós também. Quarta informação. Na Holanda, se estima que 700 igrejas protestantes
fechem as portas nos próximos anos. 700 igrejas. E para quem conhece um pouquinho da história dos batistas, a nossa história passa pela Holanda. 700 igrejas. É pouca coisa? Não. Pode passar. Número de jovens afastados das religiões. Aqui é a religião cristã. De uma certa forma, alguma igreja cristã. República Tcheca, 91%. 91% dos jovens não querem, na República Tcheca, pertencer a uma igreja cristã. Estônia, 80%. Suécia, 75%. Polônia é o país que ainda consegue conservar os jovens na igreja. 21% dos jovens apenas não querem saber da igreja. Europa. Pode passar. Estão conseguindo ver a imagem? É uma loja. Estão vendo que é uma loja? Tem sapatos, tem roupas ali. Tá? Isso era uma igreja. Era a igreja de Haarlem, na Holanda. Lá as igrejas estão sendo compradas para virar loja, para virar mercado, para virar depósito. Eu me lembro, alguns anos atrás, na verdade, bons anos, de que na União Soviética, as igrejas eram tomadas pelo governo. E elas viravam depósitos, elas viravam depósito de alimento, de armas. No sistema capitalista, a igreja não é tomada, ela é comprada. Dá na mesma. Está sendo algo comum na Europa, fechar igrejas. Aí você pode falar assim, não, mas irmão Carlos, isso está acontecendo com o meio religioso. As pessoas não querem mais saber de religião. Pode passar. O judaísmo na Europa tem se mantido estável. Oscila para baixo e para cima. E o número de muçulmanos, que era de 4,1 em 90, em 2010 passou para 6%. Até 2030 serão 8%. Mas já há uma nova estimativa com a questão da imigração, que o número vai aumentar. Não é um processo religioso. É um processo com o cristianismo. Isso na Europa. Berço do protestantismo. Nosso berço, da nossa história. Agora vamos mudar um pouquinho de continente. Vamos para os Estados Unidos, um outro país agora. Pode passar, irmã. Vamos lá. Então, olha só essa pesquisa. Gritante ela. Tá? Ela foi realizada em 2016. 63% dos americanos afirmaram que os cristãos sofrem intolerância religiosa. Nós estamos falando do país no mundo que mais prega liberdade. 63% das pessoas acham que os cristãos estão sendo perseguidos nos Estados Unidos. 60% disseram que a liberdade religiosa está em declínio nos Estados Unidos. O país que prega liberdade social, religiosa, econômica, 60% acredita que a liberdade religiosa está em declínio. 46% da população já não pensam mais se elas vão para o céu. 46%. Quase metade. Pode passar. Há uma queda de 43% na frequência de pessoas nas igrejas, na faixa entre 18 e 29 anos. 43% na faixa de 18 e 29 anos, jovens,
não querem mais frequentar alguma igreja. 43%. Apenas 18,7% dos americanos frequentam regularmente uma igreja. 18,7%. E para quem conhece um pouquinho de nossa história, sabe que o processo batista passou pelos Estados Unidos também. 18,7% frequentam alguma igreja cristã. Pode passar. Essa pesquisa trouxe uma conclusão entre os líderes religiosos nos Estados Unidos, de que a liberdade religiosa ela estava sendo condicionada a ficar nas 4 paredes dos templos. Dentro dos templos existe liberdade religiosa. Fora dos templos, não. Pode passar. Alguém assistiu esse filme aqui? Você acha que esse filme saiu à toa? Esse filme foi patrocinado por várias sociedades religiosas cristãs nos Estados Unidos. Pela preocupação do que está acontecendo lá. Um pastor que eu dei aula para os filhos dele, para os 3 filhos. Eu lecionei para os 3 filhos. Ele recebeu um convite para ir para os Estados Unidos. Dirigir uma igreja nos Estados Unidos. Ele sabiamente tomou a seguinte decisão. Ele foi antes, ficou 1 mês lá, para testar como é que estava a atmosfera por lá. Ele voltou e falou, não quero nem saber daquele lugar. Os meus filhos não vão morar naquele lugar. Hoje ele está no Brasil. Ele não foi. Ele ficou com temor pelos seus 3 filhos. E como a coisa está andando por lá. Você ficou alarmado com esses dados? Agora prepara. Prepara, que é agora que vem o pior. Pode passar, irmã. Opa, notícia boa, né? Isso é no Brasil. Os evangélicos aumentaram quantos por cento? 61. Não quero entrar na discussão se é evangélico de verdade, se é convertido, não é essa a discussão. Eu só estou trazendo os dados. Houve um aumento de 61% no número de evangélicos. De acordo com o IBGE, até 2030, os evangélicos serão maioria no Brasil. Amém? Agora tu vai ver o que é verdade mesmo. Pode passar. 64% dos jovens cristãos que entram nas universidades concluem seus estudos e abandonam a fé. 64% dos jovens cristãos que vão para a universidade, terminam a faculdade e abandonam a fé. É o futuro da igreja brasileira. 83% dos jovens deixam de frequentar a igreja depois que são graduados nas universidades. 83%. Essa é uma pesquisa feita pela Universidade Federal de São Carlos. Não é pesquisa de Facebook, não. É uma pesquisa séria. Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo.
Pode passar, irmã. Olha só essa informação também. 19,3% se afirmam como ateus, 14,9% como evangélicos. No Brasil já são mais jovens ateus do que evangélicos. Nós temos no Brasil hoje mais jovens ateus do que evangélicos. Nós já estamos perdendo. Se somar o número do ateísmo, agnosticismo e fé sem religião, temos 32,14%. 1/3 do país, entre os jovens. Sabe a Europa? No Brasil nós somos atrasados em tudo. Até nos fenômenos sociais. Você quer saber o Brasil daqui 20 anos? Olha a Europa hoje. A igreja europeia hoje é uma igreja de velhos, idosos. Nada contra os nossos idosos, pelo amor de Deus. Mas a igreja europeia hoje é uma igreja de idosos. Os jovens não querem mais saber da igreja. Esse processo agora acontecendo também nos Estados Unidos. E esse boom evangélico dos 61% lá, é apenas um fenômeno temporário, de acordo com os especialistas. Porque é de conversão de pessoas já maduras. Porque os jovens não estarão vindo mais. Daqui 20 anos, nós não teremos mais os jovens. E a igreja vai envelhecer. Aí nós teremos uma sociedade formada, na sua maioria, de ateus, pessoas que não estão nem aí para o cristianismo. Os dados são sérios. Eu não quero entrar no mérito, né, de religião A, religião B, isso ou aquilo. Mas eu quero entrar na profundidade da complexidade do problema. Porque o problema não começa aqui. O problema está começando na célula mais importante da igreja, que nós chamamos de família. É lá que está começando o problema. E eu quero trazer uma realidade que é nossa. Nós começamos errando quando nós começamos a terceirizar a educação cristã dos nossos filhos para a igreja. Sabe por quê? Porque a educação cristã dos seus filhos não compete à igreja. Compete a você, pai, mãe. Você acha que uma EBD de domingo de manhã e um culto noturno domingo à noite vai resolver o problema? Não vai resolver o problema. Não resolve. Mas é no dia a dia da base. É no dia a dia em casa. Não é passar o paninho na Bíblia e trazer domingo aqui. É o dia a dia. O que nós estamos fazendo é terceirizar o estudo da Bíblia. Meus queridos, meus amados irmãos, é inadmissível um número de 64% de jovens que abandonam a fé na universidade. É inadmissível para a igreja. É a prova real da falta de base dos nossos jovens.
E a base começa aqui, ó, com aqueles pequenos que estavam aqui. Começa ali. Começa com os nossos pequenos. Mas não começa ali na sala verde, começa lá no quarto de casa. Começa na sala da minha casa. Começa com a Bíblia que eu dou para ele de presente. Porque não adianta você dar a camisa do Flamengo, do Corinthians, não adianta você dar bola de futebol, dar boneca, se você não dá uma Bíblia para o seu filho. E só dar a Bíblia não resolve nada também. Meu querido amado irmão e irmã, o pastor na tua casa é você. Nós temos essa função lá em casa. Eu, você, todos nós. Agora eu quero voltar aqui em Neemias. Neemias fica sabendo da notícia dos muros de Jerusalém. E Neemias chora durante dias, porque ele entende que Jerusalém era um projeto de Deus. E como que está o projeto de Deus, família? Como é que estão as nossas famílias? Vamos pensar um pouquinho. Como é que nós estamos cuidando da educação cristã dos nossos filhos? Não se preocupa não, se você não estiver cuidando, alguém está cuidando dele. Tá? Alguém está cuidando. E está passando um monte de informação para os seus filhos, para os nossos filhos, totalmente contrários àquilo que nós acreditamos. Que está assim de gente, ó, querendo educar os nossos filhos. Está assim. Está assim de gente que não perde tempo para falar de ideologia de gênero. Está assim de gente que não perde tempo para falar da legalização da maconha. Está assim de gente que não perde tempo para falar de aborto, de movimento feminazi. Não é feminista, não, é feminazi. Vocês sabem que quando o movimento feminazi surgiu, sabe qual que era a principal bandeira? Aborto. Não estou falando do movimento feminista, que o movimento feminista, desde o começo, lutava pela igualdade salarial, igualdade de condições. Mas nesse meio do caminho surgiu um pessoal aí, cuja proposta era que a mulher possa abortar quantas vezes ela quiser. Vai procurar informação para você ver. Está assim de gente aí fora, querendo passar esse tipo de informação para os nossos filhos. E não é um dia só não. São todos. Porque esse pessoal não se cansa. E eles não têm vergonha de falar. E aí a gente acha que vai combater isso com uma IBD no domingo pela manhã, acha que vai combater isso com um culto infantil, acha que vai combater isso com um culto de jovens. Não se combate esse tipo de problema com uma programação semanal. Isso se combate lá em casa, com a base que eu dou para a minha família e para os meus filhos. Isso se combate quando eu pego meu filho e faço ele ler essa palavra e entendê-la. Nós temos que entender também que nós não podemos formar uma geração de igrejeiros.
Porque nós estamos vindo de uma geração de igrejeiros que não deu certo. De pessoas que gastaram tempo dentro da igreja, dentro dos templos, e se esqueceram dos filhos. É fato. Vai olhar o nome dos traficantes. É tudo nome bíblico, irmão. É uma geração de pessoas que gastou tempo dentro da igreja e se esqueceu da sua família. Esqueceu de gastar tempo com os filhos. Porque achou que movimento, que evento ia resolver todos os problemas. E desculpe te falar, não resolve. E nós estamos cometendo os mesmos erros que os cristãos europeus cometeram, estamos cometendo os mesmos erros que os cristãos norte-americanos cometeram, e daqui 20 anos vamos estar discutindo os mesmos dados. Estamos vivendo de movimento, de evento, de atividades. E a base está sendo esquecida. A base, a essência da coisa está sendo esquecida. E assim como Neemias olhou para Jerusalém e sentiu compaixão do projeto de Deus, nós temos que olhar para as nossas famílias e sentirmos compaixão desse projeto de Deus. Porque a minha família e a sua família são projetos de Deus. A gente pode ficar aqui, irmãos, 24 horas dentro do templo. Mas se você perder um filho, se você perder uma filha, se você perder alguém da sua família central, não vai adiantar nada. Não adiantou. Porque eu não sei vocês, mas aquilo que eu tenho de mais importante na minha vida é meu filho e minha filha. Eu posso ter o melhor emprego, eu posso ter o melhor carro, posso ter a melhor casa, posso ter a melhor posição social, mas o que eu tenho de mais importante é o meu filho e a minha filha. E aquilo que eu julgo mais importante, que é a salvação, um deles não tem. Perdi tudo. Eu perdi tudo. É momento de nós olharmos para as nossas casas, para as nossas famílias, com compaixão, assim como Neemias teve compaixão de Jerusalém. Agora eu quero convidá-los a fazer o que Neemias fez. Neemias foi lá no rei e falou: olha, me autoriza a voltar para Jerusalém. Eu tenho que resolver aquele negócio lá. O rei vai lá e autoriza. Lá vai Neemias. Capítulo 2. Perdão, 3. Se você pegar o capítulo 2, capítulo 3, o capítulo 2 fala que Neemias começou a passar pelas portas de Jerusalém, começou a passar pelos muros de Jerusalém. Ele percebeu que os muros estavam fendidos, as portas estavam queimadas, o povo estava na miséria. E Neemias começa então a tomar uma ação. Porque não adianta ficar chorando. Eu posso chorar durante dias, mas se eu não tomar uma ação, o choro não adiantou nada. E Neemias então toma uma ação. Ele chama as pessoas, ele fala: nós vamos levantar os muros. Nós vamos arrumar as portas. Nós vamos resolver esse problema. No capítulo 4, versículo 1. E o processo não foi fácil. Porque não é só levantar os muros. Não é só levantar as portas. 4:1. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira,
E se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos, do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Não é fácil edificar os muros. Não é fácil resolver problemas. Não é fácil pegarmos as nossas famílias e colocarmos no trilho daquilo que o Senhor quer para nós. É difícil. O inimigo se levanta. Os inimigos se levantam. As raposas se levantam. Mas é preciso tomar uma posição. É preciso tomar uma postura. E a postura é de consertar os muros. A postura é de arrumar os muros. A postura é de reconstruir as portas. A postura é de proteger as nossas famílias. Versículo 11. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Como é que eles iam matar? Eles iam mandar um exército, foi assim? Não! Nós vamos entrar no meio deles, a gente se disfarça e começa a matar um por um. Pois fique sabendo que é assim que o inimigo está atacando as nossas famílias também. Está entrando em casa, está entrando no seio do lar, está matando um, matando outro, matando um, matando outro. É assim que ele faz. E pouco a pouco ele vai dizimando, ele vai matando. Ele vai matando o conceito de família. Eu te faço um convite a você começar a assistir os desenhos animados que os nossos filhos assistem. Apesar que a gurizada hoje quer YouTube, né? A maioria dos desenhos que tem família, primeiro, o pai é um bundão, desculpa a expressão. Irmãos. Na maioria da programação infantil, quando tem família, a figura do pai é um bebezão, é um bobão, é um idiota. Eu comecei a reparar isso. A figura forte é a mãe. O que você está passando? Está passando que eu, você, ô paizão, nós somos os bunda moles. E os nossos filhos estão crescendo dessa forma. Por isso que está vindo esse monte de cabra frouxa. Das meninas. E essa semana eu escutei de uma mãe, uma diretora de escola. Ela falou bem assim: a culpa disso é dos pais, porque os pais são frouxos. Eu quero falar um negócio para você, ela está certa. Nós estamos com um bando de pai frouxo na sociedade.
A mulherada vai ter que tomar conta da coisa. A mulherada vai ter que administrar a coisa. Pais, vamos começar a criar homem de verdade. Vamos começar a criar homem de verdade em casa. Porque na hora do posicionamento, quem tem que se posicionar é eu e você. Para de jogar nas costas da mulher isso. A coisa está feia, eu estou falando. Preparem suas filhas, porque a coisa que está vindo aí não é boa não. Preparem as suas filhas. Oi. Está vindo uma geração de homens sem valor algum. Homens sem posicionamento. Medrosos. Frouxos. E a mulherada tem que tomar conta mesmo. Versículo 12. Sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Nós temos que começar a pelejar pelos nossos filhos, pelas nossas mulheres, pelas nossas esposas, pelos nossos maridos. Nós temos que começar a pelejar pelas nossas famílias. Porque o ataque não é a igreja. Porque enquanto nós estivermos aqui dentro, louvando, glória a Deus, aleluia, aqui dentro, ninguém está nem aí. Tá bom. Mas no momento que nós saímos lá fora, são nossas famílias que estão lá fora. No momento que o teu filho vai para a escola, é lá na escola que ele vai absorver um monte de informação. Quando ele vai assistir TV, quando vai assistir YouTube, é lá que ele está recebendo informação. E nós temos que caprichar mais, irmãos e irmãs. Nós temos que caprichar mais. Boa parte das nossas crianças da igreja nem Bíblia tem. Eu vou repetir. Boa parte das crianças da nossa igreja nem Bíblia tem. Não tem Bíblia da criança, não tem Bíblia do bebê. Esses dias eu fui lá na Hammurabi, tem até Bíblia na forma de gibi já. Comprei para o meu filho. Pensa na luta para ler. Na forma de gibi. Tem umas lá que Jesus é até um herói, sabe? Está de capa. Né? Bacana, eu li e falei, cara, que coisa sensacional. Mesmo assim é difícil. Agora põe um cara matando todo mundo lá, atirando, passando por cima. A garota está olhando, está achando o máximo. Temos que caprichar mais. Porque senão, eles crescem, vão para a universidade e são engolidos. Eles são engolidos. Eu passei por 2 faculdades, passei por pós-graduação.
Já me ofereceram tudo que é coisa na universidade. Uma vez terminou lá, era uma sexta-feira, acabou a aula, vamos lá na lanchonete, tal. Não, vamos, estava a turma toda, lá fui eu, trouxa, idiota, lá vai, imbecil, vai na mão do outro. Vamos lá. Sentei lá, conversa vai, papo vem. Aí um colega, não, porque você não toma uma. Toma uma cerveja. Toma uma aqui. Eu falei, não gosto, não curto, tal. Aí quando eu descuidei, eu estava tomando uma Coca-Cola, eu olhei do lado, o cara estava enfiando cerveja na minha Coca. Eu vi, falei, eu não bebo. Eu tenho como posicionamento não beber. Então, me desculpe, levantei e fui embora. Mas o errado não era ele. O errado era o trouxa que estava lá. Mas eu tinha uma base sólida. Porque eu tive pessoas que na minha criancice, quando eu estava dessa idade aqui, desse tamanho, passando para a adolescência já, eu tive pessoas que investiram na minha vida. Pessoas simples, pessoas que não tinham curso superior, mas que dedicavam horas para me educar, para me ensinar na igreja. Porque os meus pais não tinham condições. Novos convertidos também. Nós temos que gastar tempo com essa gurizada aqui, meus queridos amados irmãos. Nós temos que gastar tempo com essa gurizada aqui. Se você quer dar uma prioridade na igreja, se assim a gente pode dizer, dá prioridade para essa gurizada aqui. Dá prioridade para eles. Se você quer gastar bem o seu tempo, dê prioridade aos seus filhos. Dê prioridade aos seus filhos. Quando fosse o jogo do Palmeiras, desliga a TV e vai ler a Bíblia com ele. Em vez de assistir novela, vai cantar hinos de louvor ao Senhor na sala da tua casa. Depois você vai perder aqui, Aí não sabe por quê. Aí vai culpar a igreja. Culpa o sistema, culpa a igreja, culpa todo mundo. Mas o grande erro foi terceirizar algo que é nosso, que é meu, que é teu, que é nossa responsabilidade. O que é feito aqui domingo, o que é feito aqui sábado, o que é feito aqui na terça, é um conta-gotas. Quem faz é você na sua casa. Quem faz sou eu lá na minha casa. Nós temos que colocar as nossas famílias no trilho certo. Não dá mais para aceitarmos qualquer coisa nas nossas casas. Não dá mais para aceitar qualquer coisa nas nossas vidas. Não dá mais para não darmos exemplos aos nossos filhos. Aquela história de que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não funciona. Isso é balela. Filhos seguem exemplo. Filhos não seguem comando. Filhos seguem exemplo. Não adianta você cruzar o sinal vermelho e falar que teu filho tem que seguir as leis. Criança fala mesmo. Não adianta você falar e eu falar que o reino de Deus é maravilhoso, se não fazemos nada pelo reino. Não adianta. É conversa no vazio, é conversa no vácuo. Não tem som. Capítulo 5
E vamos ir para o encerramento. Quando os muros estão fendidos, a miséria vem. Quando os muros estão quebrados, a miséria vem. Já estava tudo destruído em Jerusalém, os muros estavam caídos, as portas estavam queimadas, e ainda me apareceu um grupo de pessoas lá para pisar nos mais pobres. Olha só, também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, empenhamos para tomar trigos nessa fome. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos. Quando a gente não está com o muro fechado, os nossos filhos e as nossas filhas tendem a virar servos. Tendem a virar servos. De todo tipo de coisa. E até alguma de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos. Ou tu fecha o muro, ou nós perderemos os nossos filhos e as nossas filhas, e não estarão mais no poder das nossas mãos. Ou nós fechamos os nossos muros, ou nós fechamos as nossas muralhas, ou nós vamos perder os nossos filhos. Aí você pode estar com um carrão, você pode estar com uma casona, você pode ter o melhor emprego, você vai perder o mais importante, que é o teu filho e a tua filha. É hora de fecharmos os nossos muros. Na minha casa não entra qualquer coisa. Na minha casa não entra qualquer informação. Na minha casa não entra qualquer pessoa. Porque na minha casa tem muralha. Lá fora meu filho pode receber até todo tipo de informação. Mas chegou em casa, quem dá a base sou eu. Pode vir qualquer capiroto lá de fora. E pode tentar roubar da minha mão. Não vai conseguir. Porque a base de sustentação da vida dele é a palavra de Deus. Pode vir um maconheirinho lá de fora. Pode vir o cara vir oferecer droga. Pode vir oferecer o que for. Pode tentar roubar os nossos filhos das nossas mãos. Se a base está na palavra de Deus, ninguém vai tomar das nossas mãos. Só que o muro tem que estar fechado. Tem que fechar o muro. Se você começar a deixar brecha, passam aqui, passam ali. Quando você bobear, teu filho está indo para lá já. E aí perdemos nossos filhos. Perdemos nossas famílias. E a igreja não vai para frente, porque a igreja é formada por famílias. A base da igreja são famílias. Se a família não está bem, a igreja não está bem. Deus chama famílias. Deus não chama pessoas separadas, uma, outra. Deus chama famílias. E Deus nos chama para constituirmos famílias. Deus não chama ninguém para ficar sozinho. Deus chama para casar, para ter filho, e não criar cachorro, não criar gato. A coisa está tão estranha que o mercado pet está crescendo assustadoramente. Porque as pessoas estão criando mais bicho do que filho. Quer ganhar dinheiro? Monta alguma coisa na área de pet. Para cachorro, para gato. Tem até uma campanha, filho de pata. Filhos com patas. É. E a gente acha que não está acontecendo nada. Eu quero encerrar com vocês no versículo 13 do capítulo 5. 5:13.
Aqui Neemias, depois dessa situação de pobreza, de miséria, de pessoas do próprio povo, oprimindo o seu próprio povo, tomando como servas, filhas das mãos dos seus pais, Neemias toma um posicionamento. Ele chama os sacerdotes, ele vai na frente dos magistrados, na frente dos reis, e fala: isso está errado, isso vai mudar a partir de agora. E ele faz o seguinte no versículo 13: também o meu regaço sacudi. Ele sacudiu o regaço. O regaço era um tipo de roupa. Ele pega aquilo e sacode. Ele sacode aquilo ali. Está na hora de sacudir a estrutura. Está na hora de sacudir as estruturas. Porque a coisa não está boa. Assim sacuda Deus a todo homem da sua casa, do seu trabalho, que não cumprir esta palavra. E assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. É hora de sacudir a poeira. Tem que sacudir a terra. Igual o cavalo que foi jogado no buraco lá. Quem sabe a história do cavalo? O cara tinha um cavalo, um grande criador de cavalos, e um cavalo quebra a perna. Mas o cara tinha um monte de cavalo. Um melhor do que o outro. Aí vem lá o funcionário e fala: ó, esse cavalo quebrou a perna. Ah, não vou gastar dinheiro com esse cavalo não, tem um monte de cavalo. Lembra aquele buraco lá? Joga esse cavalo lá no buraco. Joga ele e mete terra por cima dele. E lá foram os funcionários, foram obedecer a voz do chefe. Pegaram o cavalo, jogaram no buraco. E começaram a jogar terra em cima do cavalo. Mas o cavalo era duro. E a terra ia caindo, o cavalo ia sacudindo. E a terra caiu, o cavalo sacudia. E a terra ia caindo para baixo. E o cavalo ia subindo com a terra. Tem que sacudir a terra. Estão tentando nos jogar no buraco. Querem jogar a nossa família no buraco? Sacode a terra. Porque nós não vamos para o necrotério. Nós não vamos para a tumba. A nossa família não vai morrer. Mas tem que ter posicionamento. Se eu continuar fazendo as mesmas coisas, se eu continuar gastando tempo com as mesmas coisas, se eu continuar gastando tempo com o meu carro, que tem cara aí que o carro é mais importante que a família, com futebol, irmãos, se a família não for prioridade, vai ser conversa vazia. É conversa no vácuo. Não adianta. Não adianta. É momento de consertar os muros. Porque muro significa proteção. Proteção de vidas. E as nossas famílias são formadas por vidas. E a coisa está feia aí fora. A coisa está difícil. Nós ainda moramos em um estado bastante conservador. Mas se você for para outros locais aí, a coisa está piorando. Quem viu aquela cena de um professor sendo agredido essa semana? Vocês viram? O aluno vai lá e rasga a prova. Você achou aquilo lá feio? Achou aquilo lá ruim? Ih! Aquilo lá é a milésima parte que foi filmada. E o teu filho e a tua filha estão lá dentro desse ambiente lá, viu? Estão lá. Estão lá dentro. Fortalece a tua casa. Fortalece a tua família.
Coloca como prioridade a palavra de Deus. Coloque prioridade como a palavra de Deus. Porque a coisa não está fácil. O índice de crianças com depressão está enorme. Eu tenho alunos de 12, 13 anos com depressão profunda. Criança com desejo de suicídio. Não está fácil. E os nossos filhos estão nesse meio. Nós temos pastores se suicidando. Que a coisa começa lá embaixo e vai até lá em cima. É momento de fecharmos os nossos muros. Não dá para aceitarmos qualquer coisa. Nós vamos ser chamados de conservadores, de radicais, extremistas, mas eu vou fechar os meus muros. E se vier quente, vai sair fervendo. Na minha casa, não. Na minha casa, não. Que o Senhor possa nos abençoar e abençoar os nossos filhos, as nossas filhas. E eles não sairão das nossas mãos. E paizão, cria homem dentro de casa. Cria homem. Cria homem dentro de casa. Porque se você sabe criar um homem, ele vai saber respeitar também a mulher. Cria homem dentro de casa. Amém? Os irmãos podem achar que eu estou exagerando. Mas a coisa está feia. Até semana passada, aqui em Campo Grande, nós tínhamos 620 casos de suicídio, de tentativa de suicídio, entre jovens de 15 a 29 anos, em Campo Grande. 625 casos. O que você está recebendo hoje, irmão, é coisa muito mais séria do que você pode imaginar. Nós estamos no mês amarelo, o mês que simboliza. Então, na próxima encontro, eu tentei trazer o capelão Reis, ele estava com a agenda. Ele vai vir no mês de outubro para tratar. E todos esses dados que o irmão Carlos acabou de ministrar aqui, você vai ver outros dados piores em relação a isso aí. Agora, a estatística que o pastor falou, o Carlos falou, de 100 jovens que entram na faculdade, 61 se desvia. É a mesma coisa que se nós tivéssemos 10 jovens aqui da nossa igreja, né, Carlos? Fosse para a faculdade, 6 deles abandonam a fé. Escute bem, 6 de cada 10. Essa é a estatística. Essa aluno lá no lanche. E ele falou, pastor, no nosso círculo lá, nós estamos com menina de 13, 14 anos, são bissexuais. Elas gostam de menino e gostam de menina.